Viva, seja bem-vindo nessa aula magnífica. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante: como se tornar uma pessoa organizada. Sabe, no percurso de trabalho profissional, pessoal, né, em todas as áreas da vida, eu dei conta que a organização é um fator de sucesso. Sabe, quando você é organizado, facilmente você consegue dar conta das coisas. Pessoas organizadas, eles têm uma visão transversal sobre as coisas. Então, a organização é um pilar fundamental para o sucesso em qualquer área da vida, seja pessoal, seja profissional, seja acadêmico. Quando você é organizado, você tem uma clareza aí, você tem as coisas controladas, você tem o tempo controlado, você tem os recursos controlados, recursos materiais, pessoas controlados, e você tem tua vida realmente espiritual, emocional e física controlada. Isso por quê? Porque você é uma pessoa organizada. Já agora, eu preciso, no versículo, vamos ler a Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios 14, 40. Ele diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência e ordem tem a ver com a organização. Isso é um horizonte muito bom para a tua vida. Então, vamos ao slide. Temos aí os pilares que nós vamos falar quando vamos falar desses pilares. Quais são? Vamos falar primeiro. Entenda o valor da organização, para você entender o valor sobre a organização. Vamos falar planejar e estabelecer prioridades. Vamos criar um sistema de organização para você, como você pode criar o teu sistema de organização para ser mais claro, mais potente. E vamos apresentar que ferramenta você pode usar para a produtividade. Nós estamos a falar de ferramentas para a produtividade. Isso vai te ajudar o quê? Vai te ajudar a, a, a organizar a sua vida. É porque as ferramentas servem para auxiliar o homem, entende? As ferramentas servem para auxiliar o homem. E existem ferramentas que podem te facilitar a produtividade. E vamos falar como é que você pode monitorar e fazer ajuste no seu dia a dia. Vamos falar como você pode começar a fazer realmente isso. Vamos lá. Eu falei sobre como você pode entender o valor da, da organização. O que é uma organização para você? Por que o apóstolo Paulo disse que tem que agir com decência e ordem? Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito organizada, intelectual, estudioso. Ele conhecia as leis, as normas do que qualquer pessoa. Se nós lemos no Novo Testamento, uma das pessoas que mais escreveu no Novo Testamento é quem? É o apóstolo Paulo. E se ele está a trazer essa reflexão, ele está a dizer assim, que nós temos que ter clareza no que nós estamos a fazer. Que nós temos que ver o que é que nós estamos a fazer, o porquê que estamos a fazer e como nós agimos para quê? Para atingir aqueles resultados. É por isso que você vê que a maioria das pessoas que realmente têm resultados extraordinários, eles são muito bem organizados. Por que são organizados? Porque eles sabem o que, é que eles querem. Eles sabem onde estão a ir, eles sabem o porquê que eles estão a fazer o que estão a fazer. E o apóstolo Paulo sabia muito bem sobre isso. É por isso que ele nos passou esse tema. Então, vamos refletir um pouco o que é a organização. Por que eu separei a organização em dois níveis, a definição de organização em dois níveis, tem hábitos externos e hábitos internos. Por quê? Porque é a forma de você se organizar internamente e como realmente você pode utilizar as coisas externas para a tua organização. Hábitos externos, vamos lá. Primeiro nível, a organização é um estudo de clareza que permite usar de forma eficiente. Por quê? E um estudo de clareza, porque você precisa de ferramenta para usar, ter clareza e como você usá-lo, como você caminhar nessas ferramentas para você quê? Ser mais eficiente. Dois, clareza em quê? Em seu tempo, na sua energia, como você trata a energia e nos seus recursos. Se você vê o livro do Brandon Burchard, Seis Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele explica o porquê que você realmente tem que ter clareza e onde é que você pode atuar com a tua clareza. Ele diz assim, que você pode separar a clareza em termos de quê? Em termos de uso de energia, em termos de uso de recursos externos e em termos de tempo, de gestão do teu tempo, classificando os teus objetivos. Por quê? Porque
O pessoa que é organizado, ele tem um esquema de como pode utilizar a gestão do tempo. Quando se fala do seu tempo, usa o tempo, é a gestão do tempo. E quando se fala de gestão de energia, é a capacidade que você pode se munir para quê? Para atingir um certo objetivo. E quando se fala de recursos, é dos elementos necessários que você pode usar. Isso tudo tem a ver com um conceito que nós chamamos conceitos da energia. Se você andar com isso, você vai ser extraordinário. Outros hábitos, hábitos internos. Quando se falar de hábitos internos, nós estamos a falar que é a reflexão sobre a disciplina e o compromisso. É uma reflexão de caráter interno sobre a disciplina, naquilo que você se comprometeu a fazer, e o compromisso atrelado a ela. A disciplina, em alguma coisa que você se comprometeu a fazer, compromisso atrelado àquilo que você realmente se comprometeu. Isso tudo faz parte dos segundos hábitos internos da organização. Imaginemos que você tomou a decisão de ser uma pessoa organizada. Dizer, até agora eu vou usar a agenda para ser organizada. Então, você se mantém um compromisso sobre ela. Para fazer isso chama-se que disciplina. Isso é um senso de disciplina. Isso só depende de você. A maioria das pessoas disciplinadas e comprometida, eles têm sucesso. Se você vê no leque de pessoas que têm sucesso, você vai encontrar uma coisa que chama-se que é de disciplina e comprometimento naqueles resultados. Entende? Quando você se compromete num resultado, você tem que ter disciplina para fazer as coisas inerente o quê? Para cumprir aquele resultado. Entende sobre isso? Isso é muito importante que você pode fazer isso com consistência, fazendo a coisa que você se comprometeu a fazer e fazer o trabalho necessário que você deve fazer para ter o quê? Para ter a eficiência. Essa a separação dos níveis sobre a organização que eu disse, dois níveis de separação, hábitos externos, que tem a ver com ferramentas, com gestão de tempo e com gestão de recursos, e hábitos internos, que tem a ver o quê? Com a disciplina e o comprometimento de assumir um resultado. Se você tiver isso em ordem, você vai ter uma vida de sucesso. Por quê? Porque você não vai sentir dor externa. As pessoas que são organizadas, eles optam por uma mentalidade de crescimento. Todos que são organizados, se você vê as pessoas organizadas, eles optam por uma mentalidade de crescimento. Por isso é o que eu trouxe. Então, como é que é? Dois níveis de mentalidade de sucesso. Primeiro, primeiro nível, hábitos técnicos ou recursos externos. Existem hábitos técnicos que você tem que desenvolver quando você está a optar pela organização da sua vida. Isso tem a ver com o elemento interno, que é uma mentalidade de crescimento. Eu tenho um livro que fala sobre a mentalidade de crescimento, onde eu falo sobre o tipo de mentalidade você deve ter e como você pode alcançar uma mentalidade de crescimento. Um e-book, se você for no link que está no Instagram, você vai encontrar isso. E nós temos hábitos comportamentais ou recursos internos. As pessoas são recrutadas pelas suas habilidades técnicas e elas podem ser dispensadas por causa de habilidades comportamentais. Como é que ele lidar com as pessoas? Como é que ele lidar com os desafios? Como é que ele lidar com os recursos que são disponibilizados para ele? Para ele. Nós vimos pessoas inteligentes, mas que vivem uma vida medíocre. Por quê? Porque isso tem a ver o quê? Com o seu comportamento. E se você tiver que optar em uma coisa ou outra, o meu conselho, muitas vezes, é opte por hábitos que te tornam grande. Opte por hábitos que te tornam inigualáveis. Opte por hábitos que te ajudam a lidar com pessoas que estão ao teu redor. Isso vai fazer diferente de muita gente. Diferente de muita gente. Não basta apenas ter competências técnicas. Elas são necessárias para poder executar o trabalho. Mas nós temos algo que chamam como as habilidades comportamentais. Você chama habilidades comportamentais. Habilidades comportamentais te ajudam você a lidar com as pessoas que criam um sistema de produção. Entende? Habilidades comportamentais te ajudam você a lidar com as pessoas, né? Que trabalham na linha de produção.
Habilidades técnicas te permitem você fazer a coisa que você tem que fazer. Mas para você se conectar com a linha de produção, você tem que ter quê? Habilidades comportamentais. Então, elas têm que andar juntos. Você lidar com pessoas. Isso faz parte de quê? Do leque da organização e que você pode desenvolver facilmente. E eu falo às pessoas, a maioria das pessoas, elas falham. Por quê? Porque elas não conseguem desenvolver isso que chamamos de habilidades comportamentais. E é por isso que você vê que a maioria falha. Eu tenho aqui o link, tem o link do e-book. Aqui está o link do e-book, que se clicar aqui, eu acho que ele te leva para o link do e-book. E-book eu tenho aqui, ok? Isso é muito importante para você, isso vai te ajudar bastante você a ver aí as coisas. Esse e-book é Hábitos de Sucesso. Hábitos de sucesso. Isso também ajuda. Eu falo de pessoas que tiveram sucesso e quais são os hábitos que eles adotaram para ter sucesso. Desde que hábitos matinais, hábitos noturnos e hábitos de negócio. Neste e-book eu apresento realmente isso para você e isso pode te ajudar você a ter muito sucesso se você quiser. Ok? Isso é muito importante de hábitos muito bom. Isso está barato, está 3 euros, né? O link está na minha bio. Se você for na minha bio, você encontra esse link e pode comprar Hábitos de Sucesso, que é um e-book muito bom. Então, vamos lá. O planejar, planejar. Vamos falar agora do planejamento. Vamos lá. Planejar e estabelecer prioridade. Parte número 2. Planejar e estabelecer prioridades. Segundo, defina metas claras. Se você quer ter um plano eficiente, você tem que ter uma meta clara. Como é que você pode ter uma meta clara? Aqui nesse ponto, você pode, você pode criar uma meta SMART. A tua meta deve ser específico, mensurável, atingível, alcançável e com um determinado tempo. Crie metas SMART. No livro de Abacuque 2:2, ele diz assim: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábua, para que se leia facilmente. Quem passa correndo. O que ele está a falar aqui? O teu objetivo deve ser claro, deve ser compreensível para você. Você deve saber o que que você realmente está a escrever para alcançar. Então, tem um objetivo, ele sabe aonde chegar, entende? Na verdade, você não caminha até o objetivo, você já está lá. Você só planeia a organização dele para você cumprir aquilo. Entende isso? Isso é um fenômeno que Bob Proton fala. Bob Proton fala assim: você pode definir o teu objetivo para você caminhar nela. Você primeiro deve chegar nela antes de manifestar o teu objetivo. O Proto fala isso. Mas como é que você pode chegar num objetivo tendo uma clareza dela? Quando você tem uma clareza no seu objetivo, você consegue alcançar e caminhar nela. É simplesmente isso. É ter clareza no teu objetivo. A maioria das pessoas que eu vejo, eles não têm clareza nos seus objetivos. Eles não sabem o que é que eles querem alcançar. Então, como é que você pode fazer isso? Separa áreas da vida. Área familiar, prepara, separa a área financeira, área emocional, área espiritual, teus hobbies, a tua saúde, a tua área profissional, separa. E depois diz qual é o objetivo que você quer alcançar em cada área. Dentro dessas áreas, quais são os objetivos que eu quero alcançar em cada dessas áreas? Isso vai te ajudar você a ter, a ter uma boa visão, a ter uma boa visão de aonde você quer chegar. A maioria das pessoas, elas não têm. Elas não têm. Elas não têm. Você tem que ter isso. Você tem que ter as suas coisas organizadas. Você tem que ter as suas metas aí organizadas. Você olha na área pessoal. Qual é o meu objetivo na área pessoal? Qual é o meu objetivo com a minha saúde? Qual é o meu objetivo com meus hobbies? Qual é o meu objetivo com a minha vida emocional? Qual é o meu objetivo com a minha vida espiritual? Área pessoal. Você olha a tua área pessoal. Qual é o teu objetivo? O que é que você quer que é inerentemente para você? Olha para a área financeira. Qual é o meu objetivo financeiro? Qual é o dinheiro que eu quero ter? Quanto é que eu quero começar a ganhar? Que produto eu quero começar a fornecer? Olha na área profissional. Ok.
Qual é o nível profissional que eu quero atingir? Para as pessoas olharem para mim, para as pessoas considerarem como é que eu sou, para as pessoas olharem, não, eu estou a subir na carreira. Quais são as métricas que vão te definir que você está a subir na carreira? Olha para a área familiar. Como é que você quer viver futuramente com a tua família? As conexões, os empenhos. Como é que você quer? Isso tudo faz parte. Tem que fazer parte do quê? Da tua organização. É por isso que lá o Abacuque 2:2 está a dizer: escreva, escreva. Estou avisando uma pedra. Para que quem te vê passar correndo consiga olhar. Os objetivos, claro, elas estão convictas, estão impactadas nisso, elas estão inerentes nisso. Entende isso? Isso vai te ajudar bastante, bastante mesmo, muito. E você vai se tornar uma pessoa de sucesso. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, priorize tarefas. Você pode usar a matriz de Haswell. Isso é muito importante para você organizar suas tarefas. As tarefas importantes, as tarefas urgentes e menos importantes. Você tem que planejar a tua tarefa do teu dia a dia. Como é que você vai fazer isso? Só vai fazer isso tendo um objetivo claro. Você dizer, pegando uma caneta e um bloco de nota, escrevendo com agenda o teu dia a dia. À noite, antes de dormir, escreva já o que você vai fazer no próximo dia, no dia seguinte. Pensa nele. Será que isso está conectado com o meu objetivo principal? Isso está conectado com as minhas metas? Isso que eu estou a pensar hoje, que eu vou fazer amanhã, isso está conectado com o meu objetivo? Ok, eu praticando isso, executando isso que eu quero, executando isso que eu quero, isso vai me levar a alcançar o meu objetivo. Você executando aquilo que você está executando vai te ajudar você a alcançar o teu objetivo maior. Porque a priorização, ela tem que funcionar assim. Você vai priorizar coisas, vai priorizar atividades, vai priorizar ações que fazem você ter o teu objetivo final. Você tem que fazer isso. Porque vai chegar no final do dia, vai ver que não fizeste nada. Só começaste o quê? Começaste a remar contra a maré. Se você não quer remar contra a maré, as tuas atividades diárias, elas têm que te levar em direção ao teu objetivo. Ok, imaginemos que você vai trabalhar. Ok, eu vou trabalhar. Qual é o objetivo inerente a isso, ao trabalho? Ok, você tem ali um objetivo profissional. Ok, objetivo profissional. Ok, vou trabalhar. Ok, vou no ginásio, vou malhar. Qual é o objetivo que é atrelado nisso? Não, objetivo de saúde, da parte física. Você tem lá, ok, esse aqui tem hoje, tem hoje, tem hoje. Você tem cada dia que se passa. Você, exemplo, por semana, você pode treinar 3 vezes por semana. Imaginemos que você treina segunda, quarta e sexta, ou 2 vezes por semana. Você treina quarta e quinta. Anyway, como você quiser. Mas você tem que ter isso o quê? Organizado para priorizar compromissos importantes. Onde é que vão te levar esses compromissos? Vão te levar em direção a um objetivo. Se você tiver isso bem organizado, você vai evitar distrações. Quando você tem o teu dia priorizado, você vai evitar distrações. Quando você tem os teus objetivos alinhados, você evita distrações. A maioria das distrações que nós temos é porque nós não temos essas coisas organizadas, não temos objetivos organizados e não temos prioriza priorização, não temos esquemas de priorização. Você tem que ter um esquema de priorização. Vamos lá. Planeia a sua semana. Nós vimos. Você tem atividades, planear tarefas diárias, planear a tua semana, um calendário. Você tem que ter um calendário da semana, conforme falamos no exercício físico, conforme falamos no estudo, leitura. Tem que ter. As pessoas não têm hábito de leitura. A maioria das pessoas não tem plano para leitura. Não tem plano para leitura. Como é que você vai crescer não tendo plano para leitura? Você precisa ter um plano para leitura para você evoluir, para você desenvolver competências, habilidades comportamentais. Isso é importante saber o que os outros estão a fazer. E depois,
Outro item que pode te ajudar a planear e a estabelecer prioridade é usando as ferramentas de produtividade. Use as ferramentas de produtividade, porque elas são muito importantes. Vamos lá. Crie um sistema de organização. Crie um sistema de organização. Deixa-me fechar esses itens porque estão aqui a ocupar um bom espaço. Crie um sistema de organização. Organização. Organize o seu espaço físico. Exemplo, eu estou aqui, se vocês não estão a ver, mas eu tenho um bloco de nota onde tem lá as minhas anotações, tenho a esfera ferográfica, porque eu vou utilizando, tenho livros como exemplos, que eu já sei que eu vou dar exemplos, eu tenho o telefone, onde estou a gravar um áudio, para quê? Para poder reproduzir, tenho tudo organizado, o material que vocês estão vendo no slide, é tudo organizado, para quê? Para atingir um objetivo, um objetivo. Se você não organizar o teu espaço físico, tudo que você fizer terá perturbado. Imaginemos que você tem coisas não menos importantes, onde você está fazendo um trabalho, aquilo é uma organização, vai perturbar a tua mente vai captar aquela desordem e a tua mentalidade, a tua mente vai se tornar o quê? Uma desordem. O que mais me prejudicou na minha vida, nos meus resultados, era uma coisa chamada de desorganização. Desorganização. Atualmente eu organizo o meu espaço físico para poder fazer alguma coisa. E isso ajuda-me bastante. Eu organizo o meu espaço físico para poder fazer alguma coisa. Se você quer ficar organizado, primeira coisa, arruma a tua cama. Quando você sair da cama, arruma a tua cama. Isso vai começar a colocar uma drive na tua mente. Ah, não, afinal eu tenho que ficar organizado. Ah, não, afinal eu tenho que fazer isso. Que organização na mente. Isso vai te ajudar tremendamente. Se você fizer isso, faça isso. Vamos lá. Digitalize e organize seus documentos. Você tem um telefone. Atualmente, o telefone você pode guardar as pastas. Exemplo, eu estava a andar fora, né? Eu recebi uma chamada. Uma empresa queria recrutar-me para fazer um trabalho. Então, eles pediram para enviar alguns documentos por e-mail. Eu, na minha pasta, no meu telefone, eu já tenho os meus documentos organizados. O que que eu fiz? Ok, quais são os documentos que você precisa? Eles precisavam de alguns documentos importantes. Eles precisavam de alguns documentos importantes. E como eles precisavam de alguns documentos importantes, o que eu fiz? Eu fui numa pasta já organizada com aqueles documentos específicos. Eu peguei, copiei aqueles documentos, elevei no e-mail e enviei para ele. Por que que eu tive essa facilidade de enviar os documentos? Por quê? Porque eu estava organizado. Os meus documentos estão organizados e digitalizados. Hoje em dia, você não precisa, exemplo, andar com, com, com multicaixa. As multicaixas elas podem estar digitalizados e chegar numa área apresentada, ou pagar já com o telefone, etc. Você tem tudo em uma só coisa digitalizado, ou no teu computador, no laptop, aonde você quiser, os documentos têm que ser digitalizados. Isso facilita o quê? A gestão de espaço. Digitalização é uma forma que se encontrou para quê? Para facilitar a gestão do espaço, para você ficar livre, para pensar melhor. Então, a digitalização te ajuda a fazer isso. Se você digitaliza os seus documentos, facilmente você consegue encontrá-los. Encontrá-los. Crie rotinas diárias, semanais. Você tem que ter hábitos diários. Exemplo, meditação, hora de meditação. Hábitos diários, hora de meditação. A maioria das pessoas não tem hábito de meditar, não tem hábito de leitura. Você tem que ter hora de meditação, hora de leitura. Isso chama-se rotinas diárias. Você sabe que eu diariamente tenho que fazer isso, isso, aquilo. Você já tem organizados, priorizados, e já na matriz diário, você tem no teu calendário diário, tens lá bem organização, você tem que criar rotinas diárias, principalmente rotinas de meditação. A maioria das pessoas não tem. E as pessoas bem-sucedidas, eles têm isso bem organizados, eles sabem o que eles fazem e eles fazem aquilo rotineiramente. Fazem cada vez mais para fazer aquilo, cada vez mais para fazer aquilo. Mas a maioria das pessoas não são organizadas, elas fazem coisas que aparecem. Quando você faz coisas que não aparecem, você não tem controle da tua vida. Você começa a ter controle da tua vida quando você é organizado e tem uma rotina diária e que você faz, sabe que você vai fazer aquilo. Aquilo conscientemente você sabe. Entende isso? Rotina diária.
ferramentas de produtividade. Passamos agora pela ferramenta de produtividade. Olha, que mudou a minha vida, o que mudou muito, muito a minha vida, desde que eu cheguei para a Europa, é encontrar ferramentas e facilitam a gestão da produtividade. As ferramentas que facilitam a gestão. Exemplo, uma das coisas que até em África tem, todo mundo tem, mas só que nós não sabemos usar. Por quê? Porque aquilo ainda não passou na minha mente e você tem que começar a usar. Exemplo, eu tenho um despertador. Cada dia e cada hora ele desperta-me por alguma coisa. Aquilo é automático. Ele está ali. Sempre que toca, plum, eu sei que é para fazer alguma coisa. Produtividade. Exemplo, eu como estou a usar atualmente um alerta que diz assim, quem é o mais importante para você agora? Quais são as pessoas que precisam que você dê o seu melhor hoje? Eu sei que naquele momento é um momento de concentração. Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que fazer uma meditação. Eu tenho que fazer uma meditação. Eu tenho que botar a imagem da minha família dentro de mim. Naquele momento, porque é por isso que eu disse, cria uma rotina diária. Uma rotina diária. Quando eu quero organizar os meus projetos, eu uso o Trello. Eu aprendi isso. Aprendi a usar o Trello aqui. Porque é importante para organizar os teus projetos. O que você quer gravar? Quero gravar uma videoaula. Vai lá, projeto no Trello. Videoaula. Então, você vai colocar lá os temas das videoaulas que você vai gravar. E você pode meter lá o script também e alertar. Já feito. Não, em processo, em construção. O treino possibilita você fazer isso. Então, o uso de ferramenta, elas vão te ajudar muito. O uso de ferramenta vai te ajudar muito. Use as ferramentas de produtividade. Vamos lá. Ferramentas digitais. Nós temos as ferramentas digitais. Quais são as ferramentas digitais? Por que eu disse as ferramentas digitais? Internet, na nuvem, são ferramentas digitais. Quais são eles? Vamos lá ver. Vai lá. Ferramentas digitais. Ah, o que é que se passa aqui? E você não está a abrir por quê? Vamos lá. Ferramentas digitais. É isso que nós queremos. Ferramentas digitais. Ferramentas digitais. Lista de tarefas. To-do list. É ferramentas digitais. Microsoft To-do. Ferramentas digitais. Você pode usar. Lista de tarefa. Ele está alerta. Eu uso lista de tarefa. Nesse momento estou a gravar. Eu configurei gravar essas horas. Lista de tarefa. Calendários, você tem a Google Calendário, é muito bom a Google Calendário. Eu uso a Google Calendário, mesmo no iPhone, eu uso a Google Calendário sempre. E atualmente no Microsoft, na Microsoft, eu estou a usar o calendário da Microsoft também para me alertar no Outdoor, para me alertar. Apple Calendário, isso é muito importante, também eu uso porque eu uso iPhone. Gerenciamento de projeto, nós temos o Trello, é muito bom, e Notion, é muito bom para a gestão de projetos. Controle de hábitos, Habitec, isso é muito importante. Habitable, também muito. São coisas, ferramentas pagas, às vezes tem gratuito e tem pago. Por quê? Porque se você tem um controle de hábito que você quer desenvolver, você coloca lá e ele vai te alertar sempre aquilo que você vai fazer naquele momento, né? E nós falamos, crie hábitos diários. Isso aqui é ferramenta de hábito, é muito importante. Vamos lá, hábitos digitais. Temos aqui um e temos armazenamentos na nuvem, que nós sabemos. Google Drive, para você armazenar os documentos na nuvem. Você pode criar pastas no Google Drive, cria pastas, guarda lá os documentos que você pode aceder em qualquer lugar. Temos iCloud, é muito importante isso para a tua organização. Falamos de ferramentas digitais, ferramentas físicas. Quais são as ferramentas de agenda física? Tem que ter agendas físicas. Isso é muito importante. Planner física. Exemplo, essa aqui que eu tenho, agenda, ela é agenda e também é planner. Se você ver, ele possibilita o planeamento e agendamento. Tá vendo? Possibilita o planeamento, agendamento. Isso é muito bom, né? Custou 18 euros. 18 euros. E é muito bom, eu achei muito, muito mega.
Ela é agenda e é planner ao mesmo tempo. E também tem uma parte de projetos que é muito, muito, muito top. Etiquetas e caixas de organizadora, isso é muito importante. Cadernos e canetas, tem que ter cadernos e caneta em todo sítio que você vai. Isso são ferramentas de produtividades digitais e físico. Use essas ferramentas. Ajuste e monitoramento. Você tem que ter revisões semanais, fazer revisões semanais todo final de semana. Você tem que parar e pensar, pô, o que é que eu fiz esse final de semana? Todo final de semana. Todo final de semana, para e pensa. Pensa no domingo, no sábado, no final do dia, mas o que é que eu fiz essa semana? Que realmente contribuiu para eu atingir os objetivos da vida que eu tenho. O que é que eu não fiz e que deveria fazer? E como é que eu posso fazer para fazer melhor e atingir os objetivos da vida que eu tenho? A maioria das pessoas não tem isso. Eu já perdi tempo. Estava com um líder e o líder ficou assim, bem, meio perturbado. Disse: "Professor, estou muito estressado, entediado." Eu disse: "Por quê?" Disse: "Porque foi muita correria o final de semana." Eu disse: "O quê? O que é que você fez?" "Fiz muita coisa." De muita coisa que ele fez. Em 7 dias, só falou de duas coisas que ele fez. E as duas coisas que ele fez, só fez no último dia. Quer dizer que não se lembra o que ele fez pela semana. Por quê? Porque não tinha algo que chama planeamento. Não tinha algo que fala organização. Como é que você vai celebrar? Se você não sabe o que você fez, como é que você vai dizer, uau, a semana correu bem? Se só se alegras no último dia, no sétimo dia, e não sabes o que é que você fez nos 5 dias anteriores, nos 6 dias anteriores. Então, você tem que planear. Isso vai ajudar você a alcançar os teus objetivos. Isso é muito importante. Então, eu estou falando aqui, revisões semanais. Se você tem planos organizados, tudo organizado, objetivo organizado, atividades diárias organizadas, você tem ferramentas de alerta, você vai chegar no final da semana e vai dizer, uau, você vai receber o feedback e vai fazer o ajuste. Vai receber o feedback e vai fazer o ajuste. E quando você fazer os ajustes, você vai tornar-se consistência num processo. No processo de quê? No processo para alcançar os teus objetivos. Isso é muito importante. Esse item final que eu falei, esse item que nós falamos aqui do fim, é muito importante. Esse item de ajuste, você nunca vai conseguir monitorizar e fazer ajuste se você não organizar no início, se você não planear e estabelecer prioridades, se você não criar um sistema de organização, se você não utilizar ferramentas que te ajudam, entende? Se você quer fazer isso tudo, você precisa o quê? Você precisa estar organizado. Se você quer monitorar, fazer ajuda, você tem que estar organizado. Luzolo, então, como é que eu posso começar? Como é que eu posso começar a usar isso? A pergunta é que não se cala, tá bom, Luzolo, isso está muito bom. Como é que eu posso começar a fazer isso? Então, vamos lá. Você pode começar a fazer isso. Eu preparei aqui alguns itens muito bons para você e vão te ajudar a como realmente você pode começar a fazer as coisas acontecer. Começar. Como você pode começar? Você tem que começar a fazer um autodiagnóstico. Faça um autodiagnóstico. Como tem sido a sua vida e como você quer que seja. Como tem sido as tuas rotinas? Tem sido bons? Satisfatórios para você? Como é que tem sido a tua rotina do dia a dia? Como é que você lidar com os desafios do dia a dia? Você tem que fazer um autodiagnóstico. Você tem objetivos organizados? Tem a vida familiar organizada? As tuas finanças estão organizadas? A tua vida espiritual, emocional, são tão organizados? Você está a crescer na esfera de produtividade ou de profissionalismo? Você está a ser
Você está a criar uma versão melhor do que você é. Fazer um autodiagnóstico. Como é que está a tua vida agora? Você pode começar por ali. Primeiro item é fazer um diagnóstico sério sobre a sua vida. Segundo item é escolher as ferramentas. Escolher as ferramentas. Segundo item é escolher as ferramentas. Quais são as ferramentas que vão te facilitar? Quais são as ferramentas que você pode usar facilmente ou pode começar a usar facilmente? Que te alertam, que te orientam. Quais são as ferramentas? Escolher ferramenta. Iniciar pequeno. Não corra muito, você pode iniciar pequeno. Eu vejo que a maioria das pessoas já querem iniciar grande. Iniciar pequeno vai te facilitar você ajustar os erros de acompanhamento. Quando você quer abrir uma empresa, você tem que fazer o quê? Utilizar um MVP. O MVP é um modo de iniciar facilmente para que quando houver uma quebra, a quebra não seja muito forte, não tenha um impacto muito forte na tua vida espiritual, emocional, na tua vida familiar, nas tuas finanças ou nas tuas relações sociais. Então, você precisa iniciar essa gestão pequena. Tá devagar, devagar, até você vai se adaptando com os quê? Os, com as ferramentas necessárias para isso. Inicia pequeno. Ok? Criação de rotina. Você tem que criar rotinas. Você tem que ter um alarme que te diz: essas horas é a hora de eu fazer isso. Essas horas é a hora de eu ler a Bíblia. Essas horas é a hora de eu conversar com a esposa. Essas horas é a hora de meditação. Essas horas é a hora de leitura. Essas horas, hoje é o dia de ir no ginásio. Crie essa rotina específica. Que é porque você está no início, devagar, devagar. Não se dê muita pressão. Você vai fazendo. É que aquilo se torna um hábito. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a monitorizar a tua evolução e fazer ajustes necessários que possam te possibilitar você atingir o teu patamar. Essa é a nossa aula de como se tornar uma pessoa organizada. É importante. Todos os executivos, pessoas que têm grandes responsabilidades, eles primam por usar isso. Primam por estar nesse item, primam por estar nesse nível de organização. Se você vê a pessoa muito estressada, se você analisar muito bem, ele não está organizado. Alguma coisa está a faltar aí. Alguma organização mega está a faltar aí. Então, aproveite essa aula